A paz, irmãos, paz e graça. Deus abençoe cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou falar a respeito de Daniel no capítulo 7. Então eu estava fazendo aqui as minhas pesquisas e aí eu fiz várias anotações aqui e vai ficar muito bacana o estudo. Então eu vou falar de Daniel capítulo 7, vou mostrar cada significado de cada animal ali que aparece em Daniel capítulo 7. Então os detalhes ali quando fala de 3 costelas na boca, quando fala de asas de águia, o que cada uma dessas coisas significa. Vou estar mostrando um detalhe muito interessante quando fala a respeito do Filho do Homem que se dirigiu até o Ancião de Dias, mostrando que isso não é Jesus voltando, mas sim Jesus ascendendo ao céu, e é um detalhe muito interessante. E eu vou estar mostrando também um milênio sendo profetizado em Daniel capítulo 7, quando fala de prolongar vida por um prazo e um tempo das nações que não fizeram parte da besta. Então, eu vou estar mostrando todos esses aspectos. Então, eu vou começar aqui a leitura de Daniel capítulo 7. Vai ser muito interessante. Façam suas anotações. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Então, começando aqui a dar o significado de cada expressão ali, quando fala os 4 ventos do céu, está se referindo a guerras. Então, essa expressão 4 ventos do céu, ela aparece em vários outros contextos, mas vou citar 2 aqui, que seria Jeremias 49, no versículo 36, quando fala dos 4 ventos, se referindo aos 4 ângulos, ou seja, aos 4 pontos cardeais, então norte, sul, leste, oeste. E isso significa que 4 ventos do céu, ou seja, guerra em todas as direções, haveriam de fazer surgir esses 4 animais. Tem também Zacarias capítulo 6, versículo 5. E tudo isso relacionado com Apocalipse capítulo 6, que fala lá dos 4 cavalos, e cada um dos 4 cavalos representa guerra, fome, morte, representa alguma coisa. Ok, então esse foi o primeiro significado. Agora, quando fala do mar grande, sempre que a Bíblia está falando ali nessa profecia de Daniel, capítulo 7, quando fala de mar, está sempre se referindo aos povos, ou seja, às nações em geral. Então, os 4 ventos do céu, ou seja, guerras, agitavam o mar, ou seja, as nações. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, esses 4 animais vão ser 4 impérios que vão surgir dos povos. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Então, esse leão ali, ele está representando Nabucodonosor e representando a Babilônia, porque Daniel está profetizando do tempo dele em diante. Então, todas essas características, elas vão se aplicar à Babilônia. Então, quando fala do leão, está falando da grandeza, da majestade de Nabucodonosor. Quando fala das asas de águia, está falando da velocidade que ele conquistou os povos ao redor ali da Babilônia, que foi realmente rápido. E quando fala de essas asas foram arrancadas, então a Babilônia ela parou de crescer em território, e ele foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Isso aqui é uma alusão ao que aconteceu em Daniel no capítulo 4, quando Nabucodonosor ele ensoberbeceu o coração dele, mesmo depois de ter visto tantos sinais da parte de Deus. Ele ensoberbeceu o coração dele e ele achou que ele era forte por ele mesmo. Então Deus colocou ele para se comportar como um animal, e aí depois de tudo isso, Nabucodonosor, ele reconhece que Deus é o Senhor, e aí ele é colocado em pé e colocado como em mente de homem, ou seja, ele voltou a ser um ser humano, ele voltou a ter a mentalidade racional, ele parou de se comportar como um animal, coisa que Deus fez ele
ter que cumprir por um período de 7 anos. Então, essas características se aplicam exclusivamente a Nabucodonosor. Por isso que a gente sabe que é a Babilônia. Agora, continuando a leitura, vai falar assim: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Então, quando fala desse segundo animal, que é um urso, vai falar que ele se levantou sobre um de seus lados. Então, o império que sucedeu a Babilônia foi o Império Medo-Persa. Inclusive, isso vai estar no capítulo 6 de Daniel. E esse um de seus lados que se levantou primeiro está se referindo a o urso, que no caso é o Medo-Persa. Eles eram 2 povos que haviam se unido. Então, era os Medos e os persas, que inclusive os persas hoje é o Irã e os medos seria o Iraque. Então é muito interessante a pessoa entender isso, a pessoa conhecer essas coisas. O Irã se chamou Pérsia até o século passado. Então seria mais fácil se ele se chamasse Pérsia hoje ainda, porque a gente iria ler as profecias e a gente iria ter uma visão muito maior das coisas que acontecem hoje, mostrando que a Bíblia é uma coisa muito atual. Mas continuando, vai falar aqui, na sua boca havia 3 costelas. Então, como nesse contexto cada animal simboliza um reino, quando fala de 3 costelas, está falando de 3 reinos que esse povo devorou. Ou seja, historicamente ficou registrado, né, que os medo-persas, isso não está na Bíblia, mas os medo-persas eles conquistaram a Babilônia, a Lídia e o Egito. Foram os 3 principais reinos que os medo-persas destruíram. Então, mostrando que o que estava na Bíblia realmente aconteceu. Agora, quando fala e diziam, levanta-te, devora muita carne, o que está dizendo é, primeiro, os medo-persas conquistaram esses 3 principais reinos, e isso fez ele se tornar forte como um urso. Porém, eles ainda haveriam de conquistar muitos outros povos menores, mas haveriam de conquistar muitos outros territórios, muitos outros povos. Agora, continuando a leitura, no versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, quando fala desse animal chamado leopardo, ele vai ser a Grécia. A Grécia, os gregos, eles venceram os medo-persas e eles começaram o reinado a partir dali. Então, esse leopardo, uma característica dele é ser muito rápido. Então, é o oposto, por exemplo, do urso e do leão. Embora que o urso e o leão é muito mais forte do que o leopardo. Então, cada animal ali na profecia, as características dele simboliza algum aspecto do reino que está sendo descrito. Então, o urso ele é devagar, porém ele é muito forte, representando os medo-persas. Agora o leopardo ele é muito rápido, mas ele não é tão forte assim. E depois que o leopardo dispara, ele logo cansa. Então, mostrando que os gregos eles conquistaram a Macedônia, eles conquistaram vários povos, porém depois eles foram desintegrados, eles foram divididos. E é o que vai falar no contexto aqui. Então, as 4 asas de ave quer falar uma velocidade muito rápida em conquista também. E quando fala das 4 cabeças, está falando que esse reino haveria de ser dividido em 4 cabeças, ou seja, em 4 reinos menores. Então, esses reinos foram o Ptolomaico, Seleucida, Antígonida e Lisímaco. Então, esses 4 reinos foram os 4 reinos helenísticos. Toda pessoa que estuda, inclusive, a história, ela sabe que esses 4 reinos sucederam a Alexandre o Grande. Então, a profecia de Daniel se cumpriu exatamente. As pessoas que são críticos, inclusive, da Bíblia, eles não questionam que isso aconteceu. Eles questionam que eles falam que Daniel copiou, ou quem escreveu Daniel,
só escreveu isso depois do que tinha acontecido. Então, é a mesma coisa da gente ler lá em Apocalipse 13, falando que vai ter uma marca da besta, que você só vai poder comprar e vender se você tiver essa marca, e seria como se quando isso tiver para acontecer, os críticos vai lá e vai falar assim: ah, mas isso foi escrito só agora, sendo que essa profecia de você só comprar ou vender, ela existe desde a época que o Apocalipse foi escrito. Então sempre vai ter pessoas para querer contrariar o que está escrito na profecia, né? Querer dizer que a profecia só foi escrita depois de ter acontecido, né? O que a gente sabe que não é verdade. Então, continuando. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse quarto animal, então, que aparece em Daniel capítulo 7, ele vai despertar inclusive a curiosidade de Daniel, porque Daniel vai querer perguntar sobre esse quarto animal. Então lá no versículo 19, Daniel vai falar assim: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram um reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O interessante aqui que eu gostaria de destacar alguns pontos é que Daniel teve curiosidade a respeito desse quarto animal. Era um quarto animal diferente de todos os outros 3 animais. Era um animal muito mais robusto, muito mais forte do que aqueles outros 3 animais. E quando a gente lê Apocalipse 13, a gente vai entender que esse quarto animal aqui é a besta do mar, e ele é uma mistura do leão com o urso com o leopardo, ou seja, juntou esses 3 animais e formou esse quarto animal. Por isso que Daniel não conseguiu descrever o que era esse quarto animal, porque era uma mistura desses outros 3 animais. Isso a gente vê com base em Apocalipse capítulo 13. E Daniel não pôde falar no livro dele que era uma mistura, mas quando a gente lê Apocalipse 13, a gente vê sim que era uma mistura. É uma mistura da Babilônia, que hoje seria o Iraque, é uma mistura dos Medo-Persas, que é o Iraque e o Irã também, e é uma mistura do Leopardo, que seria toda aquela região ali da Grécia. Então todos esses reinos, eles estão unidos no tempo do fim, formando a besta. Não só esses reinos, o Egito vai estar nessa liga, a antiga Assíria faz parte. Então são várias outras profecias que a gente juntando, a gente encontra os 10 reis, que eles são demonstrados ali nos 10 chifres desse animal. Então, a interpretação que mais me faz sentido é quando fala que esse quarto animal, ele realmente era Roma, porém os 10 chifres ainda não surgiram. Então, o Império Romano dominou toda aquela região da Europa e do Oriente Médio, e o Império Romano, ele não teve os 10 chifres. Então não adianta pegar lá na Idade Média,
10 povos lá na Europa, essa interpretação ela não está correta, porque os 10 chifres eles só vão surgir no tempo do fim. Os 3 chifres que são derrubados, eles só surgem no tempo do fim. Isso está demonstrado em Daniel capítulo 11. O chifre pequeno ele só surge no tempo do fim. Então, nos últimos 7 anos, ele vai fazer aliança por 3 anos e meio, e depois por mais 3 anos e meio, ele vai perseguir os servos de Deus. Então, tudo isso está demonstrado em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11. Então, o chifre pequeno, ele não é a mesma pessoa, por exemplo, de um papa, do anticristo lá na Idade Média. Isso não faz sentido. Um dos argumentos que a gente pode mostrar que isso não faz sentido é porque vai falar que os santos do Altíssimo serão entregues na mão do chifre pequeno por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, se isso já tivesse se cumprido, o anticristo só poderia ter tido poder sobre os santos do Altíssimo por um período de 3 anos e meio. Então, como o Papa já perseguiu os cristãos aí por longos séculos, não se aplica essa profecia a ele. Então, é apenas por um período de 3 anos e meio que vai ter uma grande perseguição. Não se aplica a isso ter acontecido na Idade Média. Então, o anticristo ele só vai ter poder por 3 anos e meio. Não é por toda a Idade Média, igual muitas linhas acabam defendendo. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Então, quando vai falar no versículo 9 aqui, vai falar o julgamento do animal, do anticristo. E aí, quando chega no versículo 12, vai falar assim: quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então, olha que interessante. O animal e o chifre pequeno, ele foi queimado, foi destruído. Então, bate certinho com o que está lá em Apocalipse 19, 20, quando vai falar que o anticristo, ou melhor, a besta e o falso profeta foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Então, é certinho o que está escrito ali. Agora, quando fala que os outros animais foi-lhes tirado o domínio, só que foi dada uma prolongação de vida por um prazo e um tempo, esses outros animais, no contexto, animais significa reinos, ou seja, as outras nações foi-lhes tirado o domínio, ou seja, o poder, só que elas vão permanecer vivas. Como assim? É o cumprimento do que está lá em Zacarias, no capítulo 14, que fala que todas as nações restarem, que não tiverem subido para pelejar contra Jerusalém, contra os judeus, essas pessoas, eles vão restar, eles não vão morrer quando Jesus voltar, e essas pessoas vão ter um prolongamento de vida por um prazo e um tempo, e eles vão ser as nações no milênio. Então, isso é o significado dessa passagem. Agora, pessoas que não entendem que vai existir nações que são um outro povo diferente da igreja, que a igreja vai reinar sobre nações, que são pessoas que não foram salvos como igreja, mas eles não vão morrer mesmo depois da tribulação, mesmo depois de todas aquelas coisas. Se a pessoa realmente ela não entende isso, significa que a pessoa ela precisa estudar mais o livro do Apocalipse, precisa estudar mais uma série de coisas, principalmente Apocalipse 2, quando fala que a igreja vai reinar sobre nações, no final da promessa, se eu não me engano, para Esmirna. Agora, no versículo 13, para mim poder encerrar esse vídeo, vai falar que o Filho do Homem, ele vinha nas nuvens do céu. Então a gente já é induzido a pensar que é Jesus voltando, só que tem um porém, vai falar assim: e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, quando eu lia isso, eu pensava, como que Jesus vai estar voltando? Aí, beleza, ele veio nas nuvens do céu, tudo ok. E ele vai se dirigir ao ancião de dias. Então, aqui está falando do Pai, não tem outra interpretação. Então, o Filho do Homem se dirigiu ao ancião de dias. E o fizeram chegar até ele. Então, como que Jesus está voltando e ele vai se dirigir para Deus? Como que isso se cumpre?
sendo que Deus está no céu. Como que isso vai se cumprir? Mas é porque, na verdade, aqui está descrevendo Jesus ascendendo aos céus, ou seja, Jesus morreu, ressuscitou, e aqui ele está ascendendo aos céus, sendo cumprido o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus ele ascende aos céus. Então, naquele contexto ali, Jesus veio nas nuvens do céu até o céu, e se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Então Jesus está no céu e ele recebeu todo o domínio, glória e o reino para que os povos de todas as línguas o servissem. Então isso se cumpre quando Jesus ascendeu aos céus e se assentou à direita de Deus para ser sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, cumprindo também o Salmo 110. Então, esse versículo aqui está alinhado com o que está no Salmo 110, com o que está no Salmo, se eu não me engano, 24, quando fala dos portões do céu se abrir. É isso que essa profecia está cumprindo, não é o retorno de Jesus. E quando fala que todas as línguas o servissem, essa palavra servissem, ela no aramaico ali é a palavra pelak, e isso significa adorar, adoração. Então, que todas as línguas o adorem. Então, significa que Jesus é Deus, significa que ele recebe adoração e cai por terra toda tentativa ali de negar isso, né? Então, os povos, nações e línguas devem adorar a Cristo, porque Jesus morreu e ressuscitou. Ele é o Filho de Deus e ele criou todas as coisas. Nada do que foi feito não se faria sem ele. E ele morreu para salvar a humanidade e ele ressuscitou para ser o primeiro da ressurreição. Então, ele é o Senhor natural nosso, ele é o Senhor natural do mundo. Então, quando fala que você vai adorar o Filho de Deus, é a coisa mais normal e natural disso. Você não está desprezando Deus para adorar a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o cumprimento de todas as profecias. Então, e ele é Deus. Então, não tem como você querer falar que você adorar o Filho de Deus, você tá colocando Deus abaixo, porque você não está fazendo isso. O normal é isso. Isso em João capítulo 1 vai falar: o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, isso é normal. Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Foi um vídeo bastante explicativo a respeito de Daniel capítulo 7 e eu espero que vocês tenham entendido ali tudo que eu falei. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado, Deus abençoe.